Nesta edição, os gafanhotos estão chegando. Apesar de tudo e de todos, a economia brasileira vai se firmando. O sol forte mata o vírus chinês em até 34 minutos. As fake news entram no radar novamente. Cassação da chapa Bolsonaro-Mourão é arquivada no TSE. Olá, eu sou o Cláudio Lessa, falando de Brasília. Sim, eles estão chegando. Viajam de 30 a 100 quilômetros por dia e se aproximam do Rio Grande do Sul. Esta nuvem que você vê no vídeo não é poluição atmosférica, não. São gafanhotos voando numa nuvem que preocupa as autoridades desde que saíram do Paraguai e já passam pela Argentina. Agora você pode vê-los numa árvore. Olhe só a quantidade de insetos. Com uma pá, a pessoa vai soltando um monte deles de cada vez. E a economia brasileira? Podia ir muito melhor, mas vai bem dentro das circunstâncias, obrigado. Prova disso é que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, também chamada de Clube dos Países Ricos, convidou o Brasil para coordenar o grupo de recuperação econômica do pós-vírus chinês. O convite significa uma confirmação de que as boas práticas adotadas pelo governo para minimizar os danos causados à economia estão entre as melhores do mundo. Claro, você não vai saber disso por meio da imprensa militante, amestrada, esquerdoide e faminta por dinheiro. Da mesma forma, o governo anunciou a liberação de 270 bilhões de reais em créditos para as micro, pequenas e médias empresas, que são as maiores empregadoras do Brasil. Você sabia disso? Não? Pois é. É assim que as coisas acontecem. Aproveitando a deixa, uma sugestão. Se cada brasileiro substituir os produtos importados por produtos nacionais, a economia poderá crescer bastante. E isso vai criar inúmeros postos de trabalho. Se você puder evitar a compra de produtos chineses, tanto melhor. O código de barras dos produtos feitos no Brasil começa com os números 7, 8 e 9, como você vê ao lado. Acho que não custa nada ajudar, não é? Porque, no fim das contas, é como disse certa vez o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Muitos olham para o empresário como o lobo a ser caçado. Outros olham como a vaca a ser ordenhada. Poucos enxergam o empresário como o cavalo que puxa a carroça. No fronte de combate ao vírus chinês, a novidade é uma pesquisa publicada num jornal científico que diz o óbvio. A peste chinesa pode ser vencida com sol forte em até 34 minutos. Por isso mesmo, nunca me saiu da cabeça a cretinice que ainda está sendo praticada de proibir as pessoas de irem à praia ou de passearem em praça pública. O sol em contato com a pele promove a produção de vitamina D, que aumenta a imunidade da pessoa contra o vírus. Outro dia mesmo eu mostrei aqui um gráfico sobre isso. Se você não viu, veja novamente as taxas de mortalidade versus os níveis de vitamina D. Acima de 34 nanogramas por mililitro, 0 mortes. Acima de 60 nanogramas por mililitro, sintomas de gripe. Acima de 80 nanogramas por mililitro, nenhum sintoma. Agora, abaixo de 17 nanogramas por mililitro, 100% de mortes. Agora você entende por que o povo está sendo preso quando vai à praia ou se senta no banco da praça, não é? Mas aqui no Fazendão, a terra do é assim mesmo, a prioridade hoje é achar a mulher do Queiroz. Ficam falando 24 horas nisso, enquanto outros andam dizendo que ela fugiu para os Estados Unidos com o Abraham Weintraub. Enfim, e os bilhões de reais desviados no Covidão, como é que ficam? O TCU vai investigar a compra de respiradores pela Prefeitura de Recife, de Geraldo Júlio, do PSB, um satélite Petralha. Foram gastos 11 milhões e meio de reais com uma microempresa individual que tem o capital social de apenas R$500. Não é bacaninha? Dentro de alguns dias vamos atingir 57 mil mortos associados ao vírus chinês. Não se esqueça, esse número tem que ser visto com os 2 pés para trás, porque os governadores já mandaram os médicos colocarem Covid em todo o atestado de óbito, não importa o motivo do falecimento. De qualquer forma, esse número, 57 mil, será igual ao número de homicídios registrados em 2018. Em outras palavras, essa empulhação de quarentena e lockdown foi apenas uma medida política sem o menor interesse em salvar vidas.
Falar em mortes nos faz lembrar de crimes, especialmente nessa farsa do combate ao vírus chinês, onde tudo foi e é motivado por grana, muita grana. Na CNN noticiaram que 200 organizações nacionais denunciaram o Brasil à ONU e à OEA por causa do aumento do coronavírus nos presídios. E aí a gente fica pensando, qual é o país que pode prosperar tendo 200 organizações estruturadas só para defender criminosos? Parece que está na hora de os noticiários pararem de ensinar as pessoas a lavar as mãos e começarem a ensinar as pessoas como sobreviver sem trabalhar. Essa é a verdade. E as fake news? Estão querendo votar um projeto draconiano sobre o tema que vai colocar uma mordaça na boca de cada brasileiro de bem. Aliás, o diretor de políticas públicas do WhatsApp alertou contra esse projeto de lei da censura. Segundo ele, abre aspas, é como se pusessem uma tornozeleira eletrônica em todos os usuários de WhatsApp no Brasil. Poderão monitorar todos os movimentos das pessoas, saber com quem todo mundo fala por mensagem, fecha aspas. Portanto, se você dá valor à sua liberdade de expressão, encha a caixa de e-mails do seu senador e não deixe que ele embarque nessa canoa furada. Essa tentativa significa apenas mais uma desesperada tentativa da esquerda de impor qualquer tipo de controle sobre a sociedade que não quer mais saber dela. Essa esquerda doente, combalida, apodrecida, está em queda livre. Não há possibilidade de recuperação. Milagre não existe. É como o pugilista que, já exausto, lança a mão de golpes baixos, um após o outro, sob a condescendente vista grossa do juiz no ringue político. Aliás, o juiz, nesse caso, está impregnado das vergonhosas aberrações STFianas. O nosso Momento FEBEAPA de hoje, em homenagem ao saudoso Stanislau Ponte Preta, traz a geografia do atual ministro da Saúde. Durante uma audiência, o general Eduardo Pazuello disse que as regiões Norte e Nordeste já passaram a pior fase da pandemia porque elas estariam ligadas ao hemisfério norte. Então vamos ver como é que fica a linha do Equador, que costumava ser reta, mas que, de acordo com a geografia do ministro interino da Saúde, tem uma pequena barriguinha. Com certeza, o ministro deve ter visto essa linha do Equador num livro de geografia do ex-ministro da Educação, Fernando Analfadade. Já o Momento FEBEAPA Fofura fica por conta do sinistro Alex Luthor de Moraes, do infame STF, a vergonha nacional, que, segundo se informa, mandou fazer uma perícia na máscara de ursinho capturada na chácara dos extremistas de Araque de Sarah Winter. É muito meigo. Aliás, uma correção com pedido de desculpas. Quem invadiu cinematograficamente o local e pagou um mico sem tamanho foi a Polícia Civil do Distrito Federal e não a Polícia Federal. Falando em Alexandre Lex Luthor de Moraes, alguém se lembra dessa campanha do PCC para sua indicação ao STF? Veja a foto. A internet se lembra. Recordar é viver. Agora, pense bem, imagine o rolo que seria se houvesse uma quebra de sigilo coletivo no Supremo Tribunal Federal, a instituição do ódio. Não ia sobrar toga sobre toga. A chapa Bolsonaro-Mourão, ameaçada de cassação no Tribunal Superior Eleitoral, teve o processo arquivado por unanimidade. Ainda assim, a perseguição política não tem fim. Já são 48 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, sendo 43 deles só em 2020. O curioso é que nenhum dos pedidos tem como base a corrupção. É só encheção de saco mesmo. Ah, e mais uma coisinha. Os ratos morrem nas ratoeiras porque não conseguem entender o motivo de o queijo ser de graça. A mesma coisa acontece com o socialismo. Até a próxima.